começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde, o melhor programa, porque aqui só vem os melhores. Não vem qualquer um nesse programa. As pessoas tentam vir, mas a gente não deixa. Aqui só vem os melhores. Tem dois requisitos, você tem que saber quais dois requisitos, tem que saber... Primeiro tem que ser inteligente para participar do programa. Depois tem que ser bonito. Gente, fala a verdade. Não, olha isso aqui. Olha essa mesa de gente bonita aqui, ó. Eu já falei, às vezes o pessoal fala assim, pai, deixa eu ver no programa. Eu falo, não dá, porque você é muito feio. Olha, gente, bom, hoje o programa tá muito bom, porque tem muito assunto interessante. Olha, Dr. Vlácios Marangos aqui, muito obrigado. Dr. Vlácios é tricologista, né? Olha, tricologista é especialista em transplante capilar, queda de cabelo, né? Obrigado, doutor. Obrigado. E olha, obrigado pelo convite. muito obrigado mesmo estar aqui. Muito feliz. Muito obrigado mesmo. Urian Fancelli, queridíssimo Urian Fancelli. Olha aqui, gente. A gente faz de tudo pra ele vir, mas olha, é difícil. Assim como eu faço de tudo pra você vir nos meus jantares. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora pro Brasil inteiro. Eu vim pra fazer um expose. Eu vou fazer. Ele me convidou pro jantar. Me convidou. Você sabe? Me convidou. E o que ele fez depois? Desconvidou. Desconvidou? Você já fez isso? Desmarcou, não. Olha... No mínimo, deve ser pessoal. Não foi verdade? Em minha defesa, nessa vez específica, não deu quórum. Ou seja, não deu número mínimo de pessoas. Eu tive que cancelar. Sei lá, às vezes você colocou outras pessoas no lugar da gente. Eu chamei os padres de outra igreja. Sabe, tá vendo? Sabe, tá vendo? Tá explicado. Urian Fancelli, o grande cientista político, é verdade, olha aí, mestre em relações internacionais, vai dar pra gente tudo o que está acontecendo no mundo hoje aqui. Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado, viu? Doutor Vinícius Boaventura, psiquiatra, já esteve aqui. Obrigado, viu, doutor Vinícius? Obrigado por ter voltado. Muito obrigado mesmo. Viu? Obrigado, Padre Juarez. Sempre uma honra muito grande estar aqui. A gente fica muito feliz mesmo. É uma oportunidade muito grande de poder falar sobre coisas que nos interessam. O doutor Vinícius, ele grava o do Good Doctor lá nos Estados Unidos, ele corre pra cá. Espera a versão brasileira, vai gravar o teu Devia fazer uma série, devia fazer uma série. Ó, pessoal, o Padre Juarez vai ser o dono do hospital. E o doutor Matheus Amaral, muito obrigado, doutor Matheus. O doutor Matheus é urologista, está aqui com a gente. Muito obrigado, tem muita coisa importante para a gente falar, assuntos sérios e importantes para a gente falar hoje aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Eu acho muito importante você estar aqui. Eu sempre digo isso, porque às vezes a gente tem tanta informação e má informação que atrapalha, né? A gente ter alguém que traga conteúdo fundamentado, abalizado, é muito importante mesmo, viu? Muito importante. Vamos começar, gente? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Muito bem. Relação entre diabetes, hipertensão e problemas urológicos. Doutor. Perfeito. Olha aqui. Doutor, essa questão de rim, pressão, essa coisa, tem muita... que a gente acaba falando, eu tô com problema no rim, mas acaba, de repente, por causa da pressão, existe uma correlação. Na verdade, essas duas doenças aí, a pressão alta, né, mais conhecida como pressão alta, a hipertensão e o diabetes, são doenças silenciosas, né? Geralmente, o paciente que ele tem o diagnóstico, ele não sente nada no dia a dia dele. É uma coisa que, ao longo dos anos, aquilo ali vai fazer algum efeito em todos os órgãos do seu corpo. E a pressão alta, uma hora, vai atrapalhar. Vai atrapalhar em algum canto aí, porque se o vaso sanguíneo está espalhado pelo seu corpo. Se é uma doença vascular, você vai causar uma lesão vascular, vai causar problema no seu rim, vai causar problema no seu pênis, vai causar problema no seu corpo todo. Assim como diabetes também, que é uma vasculite, né? Inflama o vaso, né? É uma inflamação então, no vaso, isso. O diabetes ela vai causar repercussão no corpo todo também, assim como nos nervos também, nos nervos periféricos, né? O diabético, ele não sente muito bem as extremidades, né? Por isso que tem aquele problema do pé diabético, que a pessoa machuca e de repente vai infeccionando e ele não percebe. Isso é clássico e, por exemplo, a bexiga, por exemplo, ela tem uma inervação periférica. Então, o diabético urina demais, por vai isso muito que ele no urina banheiro. mais. Um dos motivos é esse. É uma neuropatia periférica, então o nervo da bexiga também está doente, então ele vai muito no banheiro, tem incontinência urinária, por uma neuropatia periférica, por uma repercussão do diabetes. Então, mas a questão
da diabetes, está ligado com a hipertensão, está ligado com todos esses problemas urológicos. A questão da pressão, o líquido controla a pressão, regula a pressão da gente. Né? Não, perfeito. São duas doenças metabólicas, por exemplo, a pressão alta. Se a gente for mais por dentro da pressão. Pressão alta enrijece o vaso sanguíneo. Tá. Se a gente for falar de problemas urológicos, por exemplo, dentro da andrologia, saúde masculina, por exemplo, a nossa ereção, ela é um fenômeno vascular. Então, ela pode, a questão de impotência sexual, essa coisa toda, tá ligado a isso? A impotência sexual está intimamente ligada a essas duas doenças, diabetes e pressão alta. E pressão alta. Eles lesionam o vaso sanguíneo, vão causando, a pressão alta vai pressionando o vaso, lesionando o vaso. Diabetes também, açúcar alto no sangue vai lesionando o seu vaso sanguíneo, formando placa de gordura. E aí vai faltando chegada de sangue no pênis, desenvolvendo uma disfunção erétil. Diabetes também. Diabetes também. As duas doenças andam juntas como doenças vasculares e vão prejudicar, por exemplo, ereção, funcionamento da bexiga, fertilidade. Fertilidade também? São duas doenças que prejudicam a espermogênese, né? A fabricação de espermatozoide. 40% dos casais inférteis têm causa masculina envolvida. 40%? 40%. Geralmente fala que é a mulher. É só a mulher, que é culpa da mulher. É mulher, né? E aí você tem que fazer uma pesquisa, por exemplo, de doenças metabólicas. Um diabetes mal controlado, uma pressão alta mal controlada vai prejudicar a espermogênese. Doutor, esse negócio da pressão que eu tô... porque mudou esse negócio da pressão alta agora. Não mudou, faz pouco tempo mudou, né? Porque agora, antigamente a gente falava que estava 12/8, a gente estava feliz. Não é mais 12/8. Na verdade isso tem que ser meio individualizado, né? Tá. Então você tem que fazer, de fato, um acompanhamento com o cardiologista, fazer os exames. Se você tem sintomas ou sinais de pressão alta, o que é alto para você pode não ser alto para o outro. Para outra pessoa. Então é interessante ir no especialista, fazer o mapa, né? Aquela monitorização da pressão. O dia todo. E ter uma noção melhor do que é o melhor para você. Né? Porque a pressão, ela varia conforme a emoção também, né? Com certeza, fatores do dia a dia. A medicina está caminhando para uma abordagem meio individualizada, né? Então, a gente está saindo um pouco desses rótulos. 12/8, 13/8. 12/8 é normal, tanto testosterona, tanto é normal, se é baixo, se é alto. Tem que ver o que é melhor para você, né? O que é o normal para você. Interessante. Tensão progressiva. Entenda os riscos do procedimento feito por acidente, por Virgínia. Virgínia, de novo, o que ela fez? Gente, a Virgínia sempre... Sempre. O que aconteceu com ela? Uma fofoca, tô brincando. Né? Não, foi mesmo. O que aconteceu? A notícia veiculada aí no mundo inteiro. Ela estava lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Ah, sei. E aí ela foi num salão, ofereceram um tipo de produto para ela lá, ela queria só fazer uma hidratação. E adivinha o que aconteceu? Os caras estavam alisando o cabelo dela. Alisando o cabelo. Mas com o quê? Com aquele formal, com aquelas coisas? Exatamente. Você tá brincando. E aí ela começou aquele vapor, aquela ardência nos olhos, aquela irritação. Quando ela percebeu, ela falou, opa, peraí, isso aqui não é hidratação, não. Não é hidratação, e ela ficou com o cabelo do jeito que tá na foto ali, totalmente... Gente, ela ficou assim? Ficou. Meu Deus! Mas isso é porque... Será que ela não entendeu na língua? Falar inglês. Inglês. Então, agora ela tá fazendo curso. Então, agora ela começou... Depois dessa, agora ela saber um pouquinho. Agora ela tá fazendo curso de inglês. Bom saber, né? Pelo amor de Deus. Uma ação, na verdade, uma escola de inglês. Exato. Os prais. Agora, porque ela pediu uma hidratação... Então... É um perigo isso aí, né? Uma lisation. Exato. Mas é um perigo. Mas né? então, aqui no Brasil é proibido fazer essa progressiva formal. Exatamente, mas a gente sabe o que tem por aí, Tem exato. gente que faz. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, ela confia, né, às vezes, no salão. Maravilhoso, tem salões maravilhosos, mas ela poderia pegar isso é função também, é obrigação do lugar. Passar para o que está sendo utilizado na cabeça. verdade. Às vezes você vai num médico, o tricologista mostra e você tira a dúvida, né? Se isso pode ser utilizado ou não, porque é um perigo para o cabelo. O formal é o formaldeído, né? É isso aí. O que ele faz no cabelo para ele fazer Então, isso? normalmente ele é tão forte, não só para o cabelo, mas ele pode causar dermatites, pode Porque causar... ele é absorvido pela Exatamente, algum tipo de irritação nos olhos, irritação pulmonar. Tem pessoas que só a fumaça do formal ali
já faz ela ter um quadro de bronquite, na hora ela vai emanar esse tipo de alteração. Porque é passado e é depois passado o secador e aquilo vai criando E aquilo vai criando um vapor e vai se juntando com o oxigênio que você está respirando no ar e aquilo pode causar uma alteração. Então, às vezes, não é só a questão do cabelo, né? Porque no cabelo em si, ele pode desnaturar as proteínas lá de queratina e isso pode desenvolver um problema para a pessoa, porque vai quebrar, vai mudar o pH do cabelo, vai ter aquele fio de ponta dupla, aquele frizz. E acaba com o cabelo da pessoa. Então formol a gente não usa para alisar o cabelo. Não, o que se usa para alisar o cabelo? Normalmente, você vai ter que procurar produtos que não tem sulfatos e não tem formol. Isso é ótimo. Existe. Existe. Só que são mais caros, e aí os salões acabam mascarando, entendeu? E aí, no salão você pode exigir, fala, deixa eu ver o produto. Com certeza. E aí você pega, pesquisa, passa para um médico tricologista. É importante, porque o cabelo é aquilo. Se você perdeu ele, é complicado você trazer ele de volta. É verdade. E esse tipo de alteração, às vezes, para você tratar, causa eflúvio, que é uma queda que a gente chama de eflúvio telógeno, de 6 a 12 semanas ali de continuidade. Nossa. E é devastador. Uma alteração química pode te causar uma queda que você vai ficar sem cabelo. Aí se assustou as pessoas. Aí isso é verdade. Falar de irritação, tudo, a pessoa pensa, depois eu tomo alguma coisa, passa. Mas quando vai para uma coisa que é mais permanente, Verdade. começa a pensar melhor. Exato, e realmente acaba com o cabelo. Então, além dessa questão de acabar com o cabelo, você tem uma questão de pele, pode irritar a pele, uma dermatite local. Essa dermatite pode causar uma inflamação, pode causar um tipo de queda de cabelo, que vai formar uma cicatriz no couro cabeludo. Aí uma cicatriz não nasce mais cabelo, aí não nasce. Vários pacientes passam no consultório sem cabelo e você vai ver por conta de uma de alteração química. Antigamente tinha aqueles Enê era o que? Era uma química também, né? Aquele Enemaru, lembra? Isabel. A Isabel. A Isabel mesmo. Tinha mesmo, esse era famoso. Mas é uma química também, né? Sempre o pessoal acaba utilizando esse tipo de química. E antigamente ninguém se protegia disso, era muito comum. Então hoje a gente pega muitas pessoas ali por volta da faixa dos 50 anos. Que usou muita coisa. E tem uma alopécia cicatricial por conta dos produtos por conta que utilizou durante a vida. Exatamente. Ainda o pessoal usa fazer, eu não uso o tal da permanente. Lembra permanente? Sim, o pessoal faz, sim. ainda porque é tem bastante. Um produto químico também, que um alisa permanente e rola, né? Você vai perceber que sempre que dá esse efeito de muito alisado, tem formol lá e tá mascarado. E tá difícil mascarado. não ter. É difícil, não é? Difícil. Quando tá muito liso assim. Muito. Não fala que tem. Não fala que tem. Caramba. Existe. E é perigoso isso, não imagina? Sem dúvida. Porque a pessoa pode ter também uma alergia, né? O produto, É uma reação alérgica e reação grave. Tem gente que tem reação grave, tem que ser hospitalizado, entende? Às vezes tem uma pessoa que tem asma e não sabe. Não sabe, né? É verdade. Tipo, tá... Essa coisa do, como chama, permanente, eu lembro quando chegava um fedor. Um fedor de pum. Era isso mesmo. Eu lembro. Por causa do formol mesmo, né? Abafado, né? Ia fazer, nossa, horroroso. Você leva na rua isso aí. O quê? Você leva na rua, assim, passando. Não, é verdade, sabia? Vamos ver aqui. Atleta ucraniano é desclassificado da Olimpíada de Inverno por capacete com homenagem a mortos na guerra. Nossa, eu não sabia, não. Isso tá dando o que falar. Essa foto mesmo? Essa foto aqui. Esse é o capacete. Esse é aquele esporte que eles deitam para fazer na neve, né? Isso. Esse aí são os mortos na guerra. E ele foi desclassificado por conta disso? Foi desclassificado pelo Comitê Olímpico Internacional, o nome dele é Vladislav Heraskevich, e ele alega que não é nenhum tipo de mensagem política, que o que ele está fazendo é apenas homenagear. Esses foram até hoje mortos na guerra, 650 atletas que foram para frente de batalha, acabaram morrendo. E ele disse que é uma homenagem apenas, assim como outras pessoas em outros momentos também acabaram fazendo homenagem. Por exemplo, foi o caso de um atleta que usou um capacete
com a foto dos pais. Então não é que tem nada escrito contra a Rússia, que inclusive a Rússia está suspensa, ela não pode participar. A Rússia não participou, né? Não participa oficialmente, mas os atletas russos, eles podem competir com aquela bandeira neutra. Então eles não podem usar a bandeira da Rússia. Mas aí hoje, inclusive, ele recebeu uma homenagem, ele recebeu uma medalha do presidente da Ucrânia, a Ordem da Liberdade, por conta desse trabalho que ele não abriu mão de fazer, porque entende a importância disso. Mas interessante, quem que pleiteou que ele fosse, de repente, penalizado? Teve alguém, a Rússia, alguém que fez... O próprio Comitê Olímpico Internacional já vinha avisando que caso se levasse isso adiante, que ele seria suspenso, que ele não ia poder competir. E aí hoje surge a notícia dessa suspensão. Então não pode mais participar dos jogos. Os jogos não pode mais. Em um momento no qual a Ucrânia está sendo extremamente atacada pela Rússia. Até a gente observa que existem conversas acontecendo entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, mas são conversas que acontecem principalmente para tentar apaziguar os ânimos do Donald Trump. É a Rússia tentando mostrar que ela está disposta ao diálogo, não está, porque os ataques eles estão gravíssimos, fazendo assim, tá menos 20, menos 25 graus na Ucrânia nesse momento, e a Rússia ela tem como alvo principal o sistema energético. Eu lembro que você falou isso, você falou há um tempo atrás, falou, tá chegando o inverno. E cuidado, que aí vai piorar a questão da... Então são crimes contra a humanidade, são crimes de guerra, porque quem acaba pagando o preço por tudo isso que está acontecendo é principalmente a população civil. A Ucrânia, por outro lado, ela se mostra também interessada a dialogar, não porque acha que isso vai chegar a lugar nenhum, porque enquanto os Estados Unidos não pressionarem a Rússia, não vai adiantar nada, vão continuar fazendo o que tem feito. Mas tentam mostrar boa vontade, porque dependem em parte do apoio norte-americano para resistir ali na linha de frente. É uma ajuda que vem por meio não apenas de armamentos, mas pelo compartilhamento de inteligência também. Então a situação basicamente é essa, com muita gente de diversos países condenando essa postura do Comitê Olímpico Internacional. Orian, não mudou nada essa questão da Ucrânia e a Rússia. A gente vê só falando pessoas, o que o Trump fez, continua a mesma coisa, continua a Rússia atacando, continua a Rússia, a guerra continua do mesmo jeito, não tem nenhum progresso. Não tem progresso e é curioso porque eu ouço muita gente falando, mas a Rússia já está vencendo a guerra. Eu não acho que isso está acontecendo, porque ela conseguiu conquistar na primeira semana de invasão, quando a gente volta 4 anos atrás, vai completar agora. Daqui 2 semanas vai completar 4 anos de guerra. Ela conseguiu mais ou menos 18% do território ucraniano na primeira semana. De lá para cá, o avanço ele foi de talvez mais 1 ou 2%. E os números chegam a mais de 1.200.000 soldados russos mortos ou feridos. 1 milhão? 1 milhão mortos ou feridos. Muita coisa. Então, é um número extremamente grande para um ganho muito pequeno. Por isso que o que é falado é que a Rússia tem essa tática que é chamada de moedor de carne. Ela joga esses soldados para a linha de frente sem nenhum tipo de preocupação se essas pessoas vão morrer, para conseguir um avanço mínimo no terreno. Então, eu acho muito difícil a gente falar hoje que 4 anos depois, a Rússia que lá atrás achava que ia conseguir chegar até a capital em poucos dias, não conseguiu fazer isso, hoje ela controla 1/5 do território ucraniano, a gente dizer que ela venceu a guerra, sendo que não venceu, porque o custo disso em vidas ele tem sido muito alto. Aquela história de pilro, né? Aquelas que não leva a nada, né? Para uma família, uma vida já é muita coisa. Imagina. Com certeza. Agora imagina 1 milhão. E tudo isso por conta de uma decisão unilateral de um ditador que está no poder há 20 e poucos anos, 25 anos, que tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, Vladimir Putin, não pode pisar em 123 países do mundo, senão vai preso. E me incomoda bastante ver a postura do governo brasileiro em relação a isso. Sim. O Brasil, que algumas semanas atrás teve uma votação na Assembleia Geral da ONU para condenar
o sequestro de 20 mil crianças ucranianas, que isso aconteceu, existem números, existem provas disso, o governo brasileiro se absteve. Ele não votou para condenar, para pedir a volta dessas crianças. Admitiu. Algumas semanas atrás também mais uma movimentação, notas do governo brasileiro falando em cooperar com a Rússia. Então, acredito que a gente não precisa necessariamente romper relações, até mesmo porque o Brasil importa diesel, o Brasil importa fertilizantes, que é extremamente importante para o agro brasileiro, mas poderia ser um pouco mais contundente no momento da crítica. Só uma pergunta, então, a Rússia não está nos jogos porque ela invadiu a Ucrânia. Ela está... Não. Tem atletas russos competindo, mas não a Rússia como país, mas a gente observa já movimentações muito perigosas, por exemplo, na FIFA. Foi o caso, semana passada, do presidente da FIFA falar que o mundo deveria voltar a discutir tanto a Rússia enquanto seleção, quanto também os clubes da Rússia poderem voltar a participar de alguns jogos. E eu pergunto para você, Israel está participando dos jogos? Israel está participando dos jogos. A música, para a gente terminar, agora eu tenho um globo aqui que eu escolho, aqui, você vê um globo de bingo. Eu nunca sou escolhido. Não, agora, você vê, porque não é. a música? Música, porque tem uma música, velho. Parece o Silvio Santos. Aê, já saiu, já escolhi. Ah, não, eu tenho que fazer o contrário. É uma bola? Uma bolinha, tá um número lá. Daí você inventa quem que é o número. Não, eu vou botar de novo. Não vou botar de novo, não, que saiu. Não, eu fiz errado, mas tudo bem. Era para botar. Era atrás. Não, eu vou botar de novo aqui só para. O Dian vai ficar falando que eu roubei. Aqui, Vai ter auditoria. Para trás e aí para frente. Aê! Olha, O bingo. Agora é o. É igual a Mega Sena, viu? emperrando. Pera aí, ó. Dois. É o dois quem que é? É o Rian, olha aí. Então, agora parece marmelada. Tá escrito número 2 Agora parece marmelada. Foi estranho. Agora ficou estranho. Agora ficou... Olha aqui, não é dois? Dois. Agora ficou estranho mesmo. Eu tinha escolhido. Não, olha aí, agora... E eu não tinha pensado na música. Não, agora você vai pensar. Agora você vai falar. Quanto tempo eu tenho pra não, pensar? agora, você tem que falar agora. Agora, tem que rodar pra trás, rodar pra frente. Agora você vai falar. Você fez eu fazer um negócio aqui errado? Fala. Olha lá. Vamos... Eu vou escolher aí aquela música, tema das Olimpíadas. O AK da Copa do Mundo 2010. Aquela da Foi da África do Sul. Da Shakira, inclusive. Chariots of Fire. Chariots of Fire. Mas não vai ser para homenagear o comitê, vai ser para dar uma cutucada. O comitê. Chariots of O Fire. verdadeiro espírito olímpico não é esse de você neutralizar uma homenagem a pessoas mortas por um agressor. Chariots of Fire. É do filme, Chariots of Fire? Ganhou o Oscar, sim. E esse filme, sabe quem foi o diretor desse filme, né? Foi o que ia casar com a princesa Diana lá, filha ele que foi o do egípcio, Dodge como que ele chama? Eu não sei direito, Dodge Fire. Al-Fayed, ele que fez Da produção do... The Good Doctor, sabe de o Good tudo. Doctor tá muito... Nossa enciclopédia Você tá vendo? Ó. Quem dera. Vamos ver aqui, ó. Mais de 80% dos casos de demência no Brasil não são diagnosticados. Doutor, é isso mesmo? É isso. 80%? Porque é uma média 80%. Tem região do Brasil que é pior ainda, que é mais de 90%. Você vai pegar mais a região norte, segundo Não lugares... são diagnosticados. Quando a gente fala em demência, porque há muita confusão nessa questão. Hoje tudo é Alzheimer, hoje é tudo... Antigamente, quando não tinha... A pessoa, na roça, a gente falava assim, essa pessoa está caduca. Porque a gente começava a perceber que ela não tinha mais muita cognição e tal. O que é demência e o que é Alzheimer, doutor? São duas coisas diferentes. O Alzheimer é o principal tipo de demência. Tá. Mas a demência em si tem alterações do dia a dia, alterações de memória, atenção, chamam funções cognitivas. A alteração dessas funções que impede a pessoa de ser plenamente independente. Independente para, por exemplo, ir no banco, para pegar um transporte público, para as coisas não são só comer, tomar banho e vestir, mas para coisas mais complexas. Isso é demência. O Alzheimer é o principal tipo de demência, mas tem vários outros tipos de demência. Tem demência relacionada aos vasos sanguíneos, relacionados a outras partes do cérebro também, como a parte frontal do cérebro também. Sei. E o Alzheimer tem vários tipos também, não é só a memória. Só a memória. O Alzheimer tem outras...
E uma coisa que você falou que é importante, se percebia muito a demência quando falava assim, tá caduco, certo? Mas isso já é um estágio mais meio pro final da demência. Porque ela começa imperceptível. Isso, ela começa com alterações de a pessoa não conseguir mais fazer coisas, por exemplo, como dirigir, cozinhar, e isso ir piorando. E ela perder a independência, mas não é essa independência básica, é a independência mais complexa. Isso é o início da demência. E é onde o Ministério da Saúde fez um relatório muito legal, chama Relatório Nacional sobre a Demência, que chama RENADE, tem até na internet, que fala justamente para ensinar os agentes comunitários de saúde e a população a identificar mais cedo essa demência, a perceber antes e melhorar esses índices de 80%. Como que a gente pode perceber em casa? Nós estamos com uma audiência danada agora. Em casa, de repente, você convive com uma pessoa mais idosa. A demência está ligada à idade, doutor? Primeiro, Assim, é um fator de risco. Quanto mais idade, maior a chance de demência. Tá. Mas quais as coisas básicas que a gente pode começar a notar? Você está desaprendendo a fazer coisas, e de maneira progressiva. Por exemplo, a pessoa cozinha muito bem, ela cozinha camarão, ela cozinha coisas muito complexas. De repente, ela não está dando conta de cozinhar, ela até cozinha mais coisas simples. Ou ela fazia uma coisa, por exemplo, ela fazia o trabalho dela em 3 horas, está demorando 6 horas. E isso está sempre piorando. De repente, a pessoa dirigia, aí ela para de dirigir e tal, porque não quer mais, às vezes fica um pouco... Por não conseguir dar conta, ou, por exemplo, por não conseguir chegar em casa, ela dirige, mas ela não sabe se localizar. São fatores de risco. É uma coisa assim, nossa, está acontecendo alguma coisa que a gente precisa ir atrás de um médico. E eventualmente, acima de 60 anos, quando for numa consulta, ou pode ir no posto de saúde, ou uma consulta com alguém clínico geral, pedir para avaliar a questão de memória, se tiver alguma alteração, pedir para conversar com o médico também. E lembrar que a demência, aquela demência que a gente conhece, a pessoa já completamente com dificuldade de memória, de fazer as coisas, de fazer o autocuidado, já é um estágio muito final dela, assim. Não existe exame, por exemplo, de imagem clínico, assim, que eu possa falar, essa pessoa é mais nessa... Até tem alguns exames, mas o problema é que não ajuda tanto no dia a dia, ainda está sendo estudado, tem alguns exames que poderiam ser feitos, mas o que fazer com isso com a clínica é algo muito discutível. Então, na prática, ainda é mais interessante olhar no dia a dia, tem como você diminuir o risco, prevenir. E aí, questão, a gente fala diminuir o risco, prevenir. Depois dela instalada, é muito difícil, de repente, a gente tomar... vou tomar um remédio para ficar melhor. E os remédios, infelizmente, hoje para demência, eles não são tão eficazes. Então, tem alguns remédios que ajudam um pouco. Tem 2 novos remédios que até foram liberados, que são os antiamiloides. Eu vi falar mesmo para Alzheimer, né? Então, isso que eu tô... Esses remédios, eles podem, de repente, retardar que é a grande dúvida do momento, é o lecanemab e o donemumab. A princípio, são medicações que são... Elas alteram a progressão da doença, mas, assim, dão uma resposta moderada. A Anvisa liberou, mas, assim, uma liberação que está sendo muito vigiada, está sendo muito analisada de perto. A princípio, ainda são medicações muito caras e medicações que têm um certo risco. Então, para o SUS, por exemplo, poder disponibilizar ela ainda no sistema público, precisa de um chão longo. Mas já tem essas 2 medicações, elas estão disponibilizadas e, a princípio, elas alteram a progressão da demência, sim, mas de maneira moderada. Não é algo ainda... Se espera uma resposta fabulosa, apesar que o estudo do Alzheimer está progredindo, ele está indo para frente, está surgindo coisas novas. E para algumas pessoas essa medicação é interessante, só que tem que ter muito cuidado, passar essas medicações tem que ter muito cuidado, porque tem uns riscos que tem que ser um perfil muito específico de paciente que dá certo de usar ela. Prevenção, você fala de prevenção, o que é prevenção? Coisas bem simples mesmo. Físico, isso sim, a alimentação. Se tratar, se tiver uma doença, diabetes, pressão alta, asma, se tiver alguma doença psiquiátrica, questão da alteração de visão, de audição também é importante. Ter uma vida bem saudável é a melhor maneira de prevenir. Fazer coisas que você gosta, por exemplo, vir aqui no programa, é agradável. Que demais. Fazer uma coisa agradável é bom pro cérebro. E também aprender coisas novas. Por exemplo, padre, aprender a tocar violão, aprender língua. Língua, coisa maravilhosa. Língua é bom. Então, tem vários aplicativos que poderiam ajudar nisso. Virgínia, tá vendo? Mas é bom, falou da Virgínia. É uma coisa que ela tá fazendo que vai ajudar ela futuramente. É verdade. E é sempre bom aprender uma língua nova também. Vamos ver aqui, gente. Câncer de pênis causa quase 3.000 amputações no Brasil em 4 anos. Doutor, isso a gente precisa falar muito sério. Muito sério. Câncer de pênis é mais comum do que a gente pensa.
É uma estatística, mais uma estatística muito ruim do Brasil, né? A gente ocupar esse lugar. Né? Isso é Brasil, isso é Brasil. O câncer de pênis, ele não é um dos mais comuns no homem. Sei. Porém, o tratamento dele é muito estigmatizante, né? Muito traumático, uma amputação de pênis. Quando a gente fala de amputação de pênis, é a amputação do membro mesmo. Do membro completamente, do membro né? completamente. Do membro completamente. É uma doença que reflete, na verdade, desigualdade social, porque acomete quem não tem acesso à saúde, né? Por que tem câncer de pênis? Qual que é o principal fator de risco? Né? O principal é falta de higiene. Falta de higiene. Falta de higiene é o principal. E aí, fatores que levem a essa falta de higiene, por exemplo, paciente com fimose. Fimose, né? isso. Fimose não é o prepúcio. Tem muita gente que confunde isso. Ah, não é o prepúcio. Ter a pele recobrindo a glande é o prepúcio. A fimose é o anel que não deixa você expor. É o anel que tá estrangulando ali. Exatamente, não deixa o cara expor a glande. Né? Então, essa fimose impede uma higiene bem feita, causa abafamento local, infecção de repetição. Isso são fatores de risco. Infecção de repetição, fimose, má higiene, HPV. HPV está presente ali em 30%, 50% dos casos de câncer de pênis. Deixa eu só fazer uma pergunta. Em todo o tempo, geralmente a operação de fimose, se faz com a criança, quando ela nasce, já sabe a circuncisão, essa coisa toda. Uma pessoa que está mais velha, ela pode operar a fimose a qualquer momento? Qualquer idade da vida dela? Qualquer idade da vida dela pode. Ela pode ir lá e tirar aquele anel que está estrangulando. Você pode... O pênis sem o prepúcio, ele é mais saudável. Posso concluir isso aqui. É mais saudável. Mais saudável. A higiene é melhor, o odor é melhor, você tem menos chance de ter HPV, menos chance de ter qualquer... Moisés já sabia disso, lá no... Deus, lá Abraão já falou... Já sabia, no deserto. Imagina um deserto, aquele calor, aquela areia, se não cortasse o prepúcio do povo... Foi uma recomendação direta de Deus, né? Recomendação direta de Deus. Não é à toa. Então, assim, você pode operar em qualquer idade, né? Tem indicações clássicas, que é o cara com fimose ou o cara com infecção por repetição. Esses tem que operar mesmo. Mas tem crescido procura de homens. Não, eu quero operar porque eu soube que é melhor, tal, quero operar. Que não tem nada e ele vai... Tem nada e o cara quer operar. Eu sei que não é... Que é melhor pro pênis, tal. A higiene no pênis, ela precisa ser feita durante o banho. Perfeito. Mas tem que ser um pouquinho mais do que isso. E né? Ensina para... Um hábito que é muito bom pro pênis, saúde peniana, é você manter o pênis seco. Né? Então, após urinar, você secar o pênis, né? Lavar e secar o pênis. É claro que em alguns ambientes é mais difícil, mas se você puder secar o pênis sempre depois de urinar, principalmente quem tem o prepúcio, porque junta a umidade ali, inflamação crônica e tal. O câncer de pênis, ele começa com uma lesão pequena, geralmente é uma lesão pequenininha que demora para curar. Então, passou 2, 3 semanas, você tem uma lesão que não melhora, você passou uma pomada, foi num colega, foi num ponto-socorro, não melhorou, você tem que ir no urologista. De repente, você tem uma lesãozinha, porque essas inflamaçãozinhas é comum. Como chama isso? Candidíase. Bala no post-it, né? Bala no post-it. Elas geralmente Candidíase, muito comum. É a infecção mais comum do pênis. Do pênis. Mas se o negócio começa a ser mais de uma 2 semanas, 3 semanas, não melhora, secretivo, um machucado que não melhora, isso obriga você a procurar um médico. E aí que expõe a desigualdade social. Porque se isso está crescendo é porque a população não tem acesso. Não tem acesso. Né? Então, ele é uma doença de populações com baixo poder socioeconômico e com pouco acesso à saúde pública. Doutor, na verdade, o urologista ele vai olhar e vai saber analisar o que você tem. Você teve essa lesão, prolongou demais, o urologista na suspeita ele vai fazer uma biópsia. A biópsia vai dar o diagnóstico patológico do câncer de pênis, que se você pegar precocemente é uma doença de pele, é um câncer de pele. É verdade. Você vai fazer uma cirurgia muito mais conservadora, vai tirar só aquela lesão. Agora, deixou chegar no corpo cavernoso, na uretra, aí você tem que tirar o pênis inteiro. Né? E se a doença é um tumor maligno, ele pode causar metástase. Se for para o linfonodo ou para outros órgãos, aí a mortalidade é altíssima. Então é uma coisa muito séria. É sério. E é bom alertar todas as pessoas, né? Muito bem, vamos ver aqui. O que pode causar queda de sobrancelha? Antes eu quero falar, tem um pessoal louco, um tal do formal aqui, tem a Maria Aparecida perguntando sobre isso. Pergunte para ele se usar formal pode dar câncer. Também.
Ele leva, sem dúvida. Não pode. Possibilidade, Maria Aparecida, para de usar. Então, queda de sobrancelha. Sobrancelha. Você vê só, é uma coisa que realmente muda, né, o rosto. Nosso cartão de visita É sobrancelha, é né? sobrancelha. Sobrancelha é mais... Deixa eu ver se... Não, o pessoal aqui tá bem, pode tá ter bem de sobrancelha. sobrancelha. Todo tá. mundo tá bem. Não é aquela verde. Tem que cuidar com a minha junta. Então, A sua junta? Tem que ter cuidado. Você tira um pouco no mês? Tem que tirar, senão você Você não perde. junta. essa questão é importante. Ele falou, a minha não é aquela verde. Por conta da perda, muita gente faz a micropigmentação. Tá Só como a gente falou, é o cartão de visita, você vê de frente que está micropigmentado. As mulheres hoje têm uma grande questão também de despigmentar, porque essa moda ficou lá para trás. Hoje estão preferindo muito mais essa questão de naturalidade. E aí o transplante de sobrancelha veio forte, Então, você pode transplantar a sobrancelha? tranquilamente, fica perfeito. E deixa eu te falar, você tira o pelo da onde? Dessa região onde estão os fios ultrafinos, Aqui. supraauricular em cima da orelha e occipital E baixo nem atrás tira da muito, cabeça. né? Porque a sobrancelha não vai tirar muito. Não, coisa de 400 fios, folículos que você tirar já é E suficiente. já faz o transplante e fica perfeito. Perfeito, ninguém fala que é transplantada a sobrancelha. É incrível, demais, é incrível. que demais. E, assim, o que pode causar a queda? São vários fatores, mas o principal é aquela depilação excessiva, indiscriminada. Sempre tirando, Sempre tirando. E às vezes vai num lugar que faz um desenho, aí vai para outro, já muda e vai para outro. Chega uma hora que a pessoa não tem mais desenho nenhum, ela perdeu o pelo. Né? Além disso, a gente tem algumas alterações da própria pele nessa região, como psoríase, dermatite atópica, dermatite seborreica, que a longo prazo também sem tratamento pode acontecer. Alterações metabólicas, a pessoa não come os nutrientes como deve, então zinco baixo, complexo B baixo, vitamina D baixa, tudo isso pode causar queda, doenças autoimunes, lúpus eritematoso sistêmico, hipotiroidismo. Tudo isso, coitada da endocrinológico. sobrancelha. Então tem coisa pra caramba que pode cair, mas tem solução, Tem isso é solução. bom. A não ser, só não está indicado o transplante para alopecia areata. Você já viu tá. aquele tipo Sei. de alopecia que você perde todo o cabelo na região? Sei. Só que aí tem como a gente fazer crescer novamente. Se for areata, Mas a alopecia areata na sobrancelha, na região da tem sobrancelha? na região da sobrancelha. Você tem também. na Tem. região da sobrancelha? Sobrancelha, barba, cabeça. É Tem incrível. Olha tem que... acometimento. E a sobrancelha tem uma função, além estética, ela é muito importante. A questão de segurar o suor que desce. Sombreamento dos olhos, essa questão do suor, sem suor dúvida. e tudo isso, né? Porque nosso olho é muito delicado, então se não tiver uma proteção e para isso, né, que a gente Sobrancelha. Isso não é difícil. É difícil. Sobrancelha. Parece trava-língua, assim. Parece trava-língua. Serras em espanhol, né? Serras. É isso aí. Serras. Nossa, mas doutor, então tem solução. Tem solução. E fica incrível. É muito natural, é impossível se falar que... É, de repente, Só que sabe tem uma questão. Ela vai crescendo, como se fosse um cabelo. ela vai... E aí você... De repente tem que a pentear cada a 15 sobrancelha. dias... Dá uma cortada. É igual o chinês, né? Ela vai crescendo sempre? Vai. Só que a cada 15 dias, Você tem que dar penteia uma- um pouquinho pra cima, cortar... É verdade, é uma penteada aqui. Fica lindo. Você tem que ver os Gente, casos, que é demais. incrível. Essa eu não sabia, não. Trump e Netanyahu se reúnem na Casa Branca em meia tensão com o Irã. Eu vi falar que foi ontem que ele chegou, né? Ontem. Mas disse que não estava na agenda, que não sei o quê. Tá meio, não foi assim o negócio? Tava na agenda. na agenda? Foi a 7ª vez que eles se encontram desde que o Donald Trump ele assume a presidência em 20 de janeiro do ano passado. E o Netanyahu ele foi até os Estados Unidos, ele que é o primeiro-ministro de Israel, porque ele tem um objetivo principal. Vocês devem se lembrar que, devem ter visto notícia de que a tensão entre Estados Unidos e o Irã está crescendo bastante ao longo das últimas semanas. Inclusive o Irã que matou milhares de manifestantes agora, porque estavam protestando contra o regime, isso desde o final do ano passado, de dezembro do ano passado. O Trump já começa a militarizar essa região e o Netanyahu, qual que é a preocupação dele? Está havendo uma negociação entre Irã e Estados Unidos e o Netanyahu está com receio de que os Estados Unidos e o Irã assinem um acordo, mas que seja um acordo que aborde apenas aquela questão nuclear. Então, assim, o Irã ele tem lá 400 quilos de urânio altamente enriquecidos. Isso
enriquecido a 60%. Que é para uso... Não existe uso civil para isso. não Ou seja, existe. você não vai produzir energia só com isso. Energia é bem menos. E o Netanyahu, ele quer que qualquer acordo que for assinado entre Estados Unidos e o Irã, ele aborde também outras questões que não apenas a nuclear. E quais são elas? O apoio que o Irã dá a grupos terroristas na região, como é o caso do Hezbollah, que é um grupo terrorista no Líbano, que está bem enfraquecido. É o caso dos Houthis, ali, que é outro grupo no Iêmen. Mas eu acho que, acima de tudo, é a questão do programa de mísseis balísticos do Irã. Então, o Irã ele tem ali a capacidade hoje de produzir cerca de 300 mísseis balísticos por mês, que podem atingir tanto Israel quanto também bases norte-americanas na região, os Estados Unidos, que tem muitas bases militares por lá, no Catar, em outros países também. Então, o Netanyahu, ele entende que se um acordo, e o Trump ele gosta muito da história de acordo, né? Mas ele também, por ele ter sempre uma pressa em assinar um acordo de qualquer jeito, pode ser que não englobe a questão dos mísseis. Então, ele foi lá para falar, pelo amor de Deus... Põe os mísseis no acordo. Assine apenas se envolver a questão dos mísseis e também dos grupos terroristas. Então, é isso. Por isso o que você acha que o... Perguntar isso para o analista é esquisito, mas o que você acha? Eu acho que, independentemente de haver ou não um acordo, a chance dos Estados Unidos agirem militarmente no Irã é maior do que de chegar num acordo. O Donald Trump, quem começou a dar ontem foi o Wall Street Journal, de que o Donald Trump está considerando enviar um segundo porta-aviões para perto do Irã. Já tem um primeiro lá, já existe inclusive uma armada, vários navios militares, submarino, fora as tropas que já tem na região para lá. E estão, assim, com todas as armas apontadas hoje para a cabeça do regime. Então, ao mesmo tempo que o Trump ele negocia, ele ameaça. A gente não sabe o que vai falar mais alto a partir de agora, mas a chance de agir militarmente, de fazer ataques contra o Irã, hoje é muito maior do que de um acordo. Porque você mandar um porta-aviões é algo extremamente caro e ninguém faz isso, mandar um segundo porta-aviões... Sim. Se você não está pronto para agir, como foi o caso na Venezuela. Ele militarizou a região para agir depois. Foi um mesmo modus operandi, é interessante. E o regime está muito vulnerável agora. O regime no Irã? Não dá para falar que está extremamente vulnerável. Mas internamente também existe uma insatisfação. Existe uma insatisfação popular, a economia está péssima. Isso a população que estava protestando contra o regime, existem números que falam que foram cerca de 30 mil mortos, ou seja, pessoas mortas pelo próprio governo do Irã. Mas tem um sinal que a gente não viu ainda, que é dissidência dentro das forças de segurança. E o líder supremo, ele tem lá a Guarda Revolucionária Islâmica, que tem 150 mil membros, que continuam ainda bastante fiéis ao regime. E enquanto eles continuarem fiéis, não dá para falar que vai... Aquela história do filho do Shah Reza Pahlavi, ali, que não chega a ser nenhuma ameaça. Não ameaça, mas são sinais já de uma mobilização em torno de uma figura que é algo que até então não havia em outros momentos, em outros protestos. Então começa a surgir um nome, mas dentro do Irã, internamente falta uma figura única de oposição, e isso é resultado de toda uma estratégia do regime, inclusive para evitar que isso aconteça. O Ian deixa tudo muito claro pra gente. Assim, eu acho que não, eu acho que eu gero mais dúvidas do que você fala bem. clareza. Aumento nos diagnósticos de TDAH, maior conhecimento, não maior incidência. Então, doutor, muito bem. Hoje a gente vê muita gente falando que tem TDAH, né? Muita gente tem TDAH, aquela coisa toda. E o que é isso, gente? Depois eu vou te explicar isso direitinho. Mas foi um transplante capilar mal feito. João, o que se percebeu nos estudos é que, de fato, as pessoas estão vendo mais o TDAH, o diagnóstico está mais claro, tem chegado mais. Então tem mais gente, não é que tem mais gente, é que tem mais diagnóstico. Isso. Mas os estudos de pessoas com TDAH, não com diagnóstico, mas pessoas com TDAH ao longo dos anos, ele manteve mais ou menos igual o número Igual? Que é bem interessante. É. E estão
que o pessoal está percebendo? Não teve aumento de incidência, que é o número de pessoas com TDAH, mas teve um aumento do reconhecimento. Tanto porque as pessoas estão sabendo mais, tanto porque a gente está mais atento, tanto por outras questões, porque também mudou o critério do TDAH. Hoje ele é um pouquinho mais... Ele abrange mais gente do que antes, porque antes abrangia pessoas só muito graves, certo? Sei. E quando a gente vai olhar no passado e para trás, para a história, porque não se reconheceu o TDAH, mas ele já estava lá. Então, esse primeiro, que o nosso amigo falou que é do Desfecho Capilar Mal Feito, na verdade é um livro de 1849, se eu não me engano, João Felpudo. É um livro alemão. Um livro alemão. É um livro que ele vai trazer 10 histórias de crianças que se dão muito mal por mau comportamento. E aí, duas das histórias tem a ver com TDAH, que é hiperatividade, e uma com desatenção, que é um menininho, ele desatento, cai no rio e se dá mal. O outro é muito hiperativo e acaba com a casa. Ou seja, um livro de 1800 e pouco, já falava, não chamava TDAH, mas mostrava as características do TDAH. Que, igual, assim, exatamente como hoje. Apesar que é um livro muito moralista, um livro que talvez se fosse hoje, estava todo mundo preso. Assim. Se o autor estivesse vivo hoje, estava preso, provavelmente. Mas, assim... Depois do nosso anacronismo, é um livro interessante, ele é histórico, assim, do ponto de vista de transtorno mental. Porque cada criança dessa, na verdade, teria um transtorno mental. Entendi. Isso é legal. O outro é um filme do Truffaut, para quem gosta de cinema. Põe esse aqui, ó. Os Incompreendidos, se alguém já ouviu falar. É um filme bem legal, ele passou na mostra do Truffaut, que teve há muito pouco tempo, teve em vários cinemas da cidade, no Cinemateca, no Cinesesc, que são cinemas muito bons e são baratos. É um filme de um menino que é incompreendido, é um menino que ele é visto como rebelde, um menino que é visto como uma criança desajustada, que na verdade é até baseado um pouco no Truffaut, esse filme. Ah, é? Inclusive o menino ganhou uma carreira depois desse filme e o menino também era um pouco parecido com o Truffaut. E no filme é uma criança que não presta atenção na aula, tem dificuldade de manter o foco nas coisas, e é uma criança que é muito impulsiva e acaba indo para um lado de ser negligenciada e sofrendo, vai parar num lugar de crianças rebeldes, eu não sei... Tinha reformatório. Isso, como se fosse um reformatório. Antigamente tinha reformatório. A cena final desse filme é linda, porque ele correndo pra praia, mais ou menos em busca da liberdade. É um filme que vale muito a pena ver. É claro que o autor não tem... O Truffaut não tem obrigação nenhuma de falar da parte de TDAH e de ter alguma... Mas o filme aborda... Aborda, mesmo que foi intencional, mas aborda muito bem abordado. É incrível quão bem abordado que é. E o tanto que, assim, a história da pessoa com TDAH no passado bate com o que acontece no filme, que é uma história de não conseguir se encaixar. Acaba se perdendo, assim, a pessoa acaba ficando não desajustada, mas sofrendo muito. E o que a gente vê com o paciente idoso com TDAH, que também são pacientes pouco reconhecidos... O idoso com TDAH. Idoso com TDAH, que eles sofreram a vida inteira. Ele chega pra gente com um sofrimento enorme e não foi reconhecido isso a vida toda. Ele se reconhece com TDAH e praticamente ele chora, quase sempre que ele percebe que tem uma coisa que podia ter sido ajudada no passado. Dá para fazer uma pergunta? Dá tempo? Sim, dá. É bem rapidinho. O Orienta quer fazer uma pergunta. Voando. Hoje, um monte de gente fala que tem. Como que você diferencia de fato quem tem e quem não tem? Qual que é o diferencial para você fazer o diagnóstico? Você tem que avaliar duas coisas. Se a desatenção e hiperatividade atrapalha a ponto de ser disfuncional, porque está no critério ser disfuncional, e é sempre bom você avaliar o que é geneticamente próximo, os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Autismo, dislexia, descalculia, coordenação motora, que via de regra, mesmo que a pessoa não tenha esse autodiagnóstico, tem pelo menos algum traço. E a história familiar, porque o TDAH ele tem uma carga genética muito forte. Ajuda um pouco a diferenciar. Na dúvida completa, você pode pedir um auxílio de um exame neuropsicológico, não é sempre que precisa, mas alguns casos ajudam. Não é que ele vai dar o diagnóstico, mas ele dá o perfil da pessoa, e a partir daquele perfil ajuda muito a você pensar no diagnóstico. Você também pode pedir um relatório para o trabalho, para a família, às pessoas adjacentes. Que daí ajuda você a reforçar o diagnóstico ou não. É algo interessante. Interessante, ó. João Felpudo e o filme chama... Os Incompreendidos. Ele já contou o final do filme que Mas vale a pena ver. Esse filme é novela e vague. Não falou do que ele corre. É verdade. O filme é novela e vague, então vale a pena ver mesmo sabendo o final. Olha que chique, ele é muito bom. Olha. Música Shadow of Fire, porque... Escolheu mais ou menos, porque ele não... é bonito mesmo. Tocou na abertura de Londres essa música. Mr. Bean. Verdade. Pronto aí. Quem representa o Comitê Olímpico Internacional hoje, então, é o Mr. Bean. É muito bom o filme também do Mr. Bean. Muito bom,
Dr. Vlácios Marangos, olha aqui, ó, atenção, muito obrigado mesmo. Você acessa o site do Dr. Vlácios, que tem muita coisa, institutodrvlácios.com.br, tá aí na tela para você. E no Instagram dele, começa a seguir, @dr.vláciosmarangos. Muito obrigado. Obrigado. Maravilhoso. Ian, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma lucidez Prazer incrível. Olha, no Instagram, @Urian Fancelli, sem o tio, viu, gente? Se for pra xingar, nem precisa vir. Ah, não, pra xingar que é bom xingar você, gosta. Ó, e acesse. Aqui, olha, Dr. Matheus, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Quantas informações preciosíssimas, obrigado, Muita né? coisa. Muito bom. Obrigado. Ó, o site do Dr. Matheus, Dr. Matheus, com TH, viu? Amaral.com.br e no Instagram, @Dr. Matheus Amaral. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Dr. Vinícius Boaventura, nosso psiquiatra, o site é nudec.org. Nudec.org. É o site do Núcleo de Estudos e Envelhecimento Cerebral da Unifesp. É um lugar bem legal também de acessar. Interessante. Nudec. E no Instagram do Dr. Vinícius é Vinícius Boaventura 77. 77, porque você nasceu em 77. Meu dia de nascimento é dia 17. Mas teve uma eleição que tinha a ver com o partido político e pra ficar uma coisa mais neutra, eu troquei. Ah, entendi! Sem opinião Parabéns. política nenhuma. No, @Vinícius Boaventura 77 ou então @Rede TDAH Brasil. Essa rede é uma das maiores redes de pesquisa do país. Até a pessoa que fez a reportagem que estava ali é uma das pessoas que ajudou a criar a rede. E é uma rede de pesquisa bem legal. Lá tem uma pesquisa muito boa sobre TDAH. Entra no Instagram e caso você queira participar, tá lá o link. Olha que beleza. Aumenta o som, acabou o programa. Muito obrigado. Obrigado.